A gente pensou de falar um pouco sobre justamente a maturidade. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas de tudo que nós falamos até agora, envolve a maturidade, né? O que a Fátima Roriz falou hoje, né, muito claro, exige de nós uma maturidade. Porque se a gente não tiver essa maturidade, né, e muitas vezes a gente nem sabe, nem tem a consciência de que estamos fazendo coisas que não é de uma pessoa madura. Então, hoje não é que nós somos especialistas. A Gorete tem mais a especialidade do que eu. De jeito nenhum. Né? Mas nós vamos tentar, com a unidade de vocês, desenvolver esse tema juntos com vocês, tá certo? E na medida que nós fomos falando, aí eu queria que vocês fizessem uma reflexão, porque isso aqui nós vamos falar de modo geral, tá? É comunitário, porém é individual, né? Porque só você sabe que se você tem essa maturidade ou se você ainda falta crescer na maturidade. Só você sabe se você é imaturo, né, ou se você é maduro. Tá certo? E são as atitudes, claro, que o outro conhece por causa das nossas atitudes, que é o que a Gorete vai iniciar agora. Então, boa tarde, né? De especialista, eu não tenho nenhuma formação nesse sentido, né? Como eu falava com a Angelúcia anteriormente, nós gostaríamos de transmitir para vocês, na verdade, aquilo que é também dentro da nossa vida, né? Não é nenhuma teoria. Tudo que a gente vai trazer aqui, no fundo, está ligado ao nosso dia a dia, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Gorete, estou já há um tempinho na fazenda, né? Vai chegar perto dos 15 anos, mais ou menos. Sou natural de Sergipe, da cidade de Lagarto. E talvez alguns conheçam, né, o Padre Luiz, lá do... Ah, tá, desculpa, esqueci desse detalhe. Então, eu vim através dele para a fazenda, né, para fazer uma experiência também de voluntariado. E, nessa vinda, acabei me apaixonando também por esse estilo de vida que hoje também, acredito, cada um aqui é apaixonado, né? E assim eu fui ficando, passando também por várias experiências, como cada um, numa fazenda, noutra, né? Nesse período tive a graça e a oportunidade também de fazer psicologia, depois fazer a especialização na ADI, e atualmente, então, eu trabalho aqui na clínica da ADI, né? Também dando esse suporte para a família, né? Da esperança. Então, como diz ali, a maturidade não é unicamente uma etapa cronológica, pois prende-se com o estado mental e é uma questão de atitude, né? Muitas vezes nós nos prendemos de que a maturidade, porque eu já estou com tantos anos, então eu já sou uma pessoa madura, né? E, de fato, não é só isso. Deveria, claro. Mas não é só isso, né? A maturidade ela é expressa através das atitudes, né? E atitudes simples no dia a dia, né? De como eu me relaciono com o outro, né? Como que eu vejo a pessoa do outro, né? Vocês que vivem o dia a dia, por exemplo, com os meninos e as meninas, né? Tem que ter esse olhar maduro, independente da idade, né? Até nós lembrávamos da experiência da Moniquinha, né? Muitos provavelmente conhecem ela. Ela começou a coordenar com 12 anos de idade, né? Então, era uma surpresa para aquelas que chegavam, na realidade, onde ela era coordenadora, e, peraí, mas como que uma menina, né, além do tamanho de ser baixinha, tem 12 anos e já está coordenando uma casa de recuperação? Mas era justamente isso, não era a idade, mas a maturidade, né? Era a experiência dela no dia a dia, as atitudes que ela tinha com cada uma, que mostrava a maturidade que ela tinha como pessoa, né? Então, não podemos prender dentro somente do tempo cronológico, né? Depois, diante de tantas experiências que nós temos, né, no meio das meninas e das meninas, né, eu posso até imaginar, quando os meninos aqui de Rio Brilhante falam, né,
só tenho 4 meses. Tem um outro que tem 1 mês, 7 dias. 7 dias. Né? Aqui a gente pode ver assim, no sentido de que essa maturidade, ela acontece como? No sentido de que me dão responsabilidade. Por que me deram a responsabilidade? Até que ponto, no meu período de recuperação, eu demonstrei para os que estão na frente essa maturidade. Porque isso é uma coisa de confiança. Você adquire com a vivência, com o testemunho do dia a dia. É confiança. E claro que aqui a gente vai lidar com um monte de coisa dentro de nós. Porque cada um se conhece e cada um sabe quais são as frustrações, os medos, aquilo que a gente ouviu com o Evilásio. Porém, alguém está dando a credibilidade a você em particular. E aí cabe a nós, com as nossas atitudes, com o nosso ser, como que eu vou administrar isso? Que muitas vezes até a gente se pergunta, será que eu tenho realmente essa capacidade? Será que eu estou num lugar aonde eu deveria realmente estar? Porque vem o medo, não vem? Que mais para frente a gente também vai aprofundar mais. E aqui é interessante, só volta um pouquinho, porque nós encontramos são 3 pedras, e nessas 3 pedras a gente percebe que tem tamanhos diferentes, porém a gente pode ver que o equilíbrio está nas 3. Ou seja, uma pessoa que tem a maturidade é uma pessoa que tem... Então, a maturidade emocional é um processo contínuo de conhecimento próprio e de compreender o estado emocional dos outros. Então, esse é um primeiro ponto, Não só buscar o meu conhecimento sobre a minha pessoa, Eu acredito que é dentro daquelas experiências que cada um vai se redescobrindo no dia a dia, As capacidades que tem, todos os talentos, os dons. À medida que eu vou descobrindo em mim, automaticamente eu devo também lançar esse olhar para o outro, E não só ficar preso em mim. Porque eu posso, eu faço, eu realizo. Mas eu preciso, não é porque tem 7 dias, que está assumido como padrinho numa responsabilidade, que já não pode olhar para o outro e enxergar no outro também a maturidade e valorizar isso nele. Então, esse olhar não é só voltado para mim, na minha busca, mas aquilo que o outro também busca. A pessoa madura não se considera uma vítima passiva das circunstâncias. Pelo contrário, ela aproveita das circunstâncias e se coloca como responsável. Ela assume. Não é aquele fator, aquela situação que aconteceu, coitado de mim, sofrido. Mas aquele fator, aquela situação... É uma oportunidade de eu ter um olhar maduro. O que eu posso fazer com isso daqui agora? O que eu posso gerar diante disso? De positivo, claro. Então, é sempre ter aquele olhar que vai além. Tem um sofrimento, mas eu não posso ficar parado só naquele sofrimento. Eu tenho que ter esse olhar maduro. O que eu posso ganhar, entre aspas, com esse sofrimento? O que ele me ensina, o que ele gera em mim para que eu também possa gerar no outro, em uma questão positiva. E isso é um olhar que temos que ter com os nossos. Não é porque ele aprontou, fez coisas erradas e agora tem que ir embora, mas o que diante também dessa atitude dele eu posso levar como crescimento para ele, para os outros e para mim. Porque Deus quer mostrar alguma coisa. Ele não permite uma situação acontecer por acaso. Ele quer mostrar algo. E sempre o que Ele quer nos mostrar é dentro de uma dimensão de crescimento. Só para colocar aqui, acrescentar, também uma pessoa emocionalmente madura,
é uma pessoa que sabe renunciar, né? Renunciar aos prazeres, né? Uma pessoa que sabe renunciar, até mesmo no sentido do desejo, porque quando nós estamos, não sei vocês, mas para mim muitas vezes acontece, e quando eu estou no meio das meninas, né, eu quero que as meninas descubram o valor dessa vida assim, rapidinho, né, porque eu já descobri. Eu sei o quanto para mim é importante, né, mas eu tenho que lembrar que quantas pessoas investiram tempo, acreditaram em mim, para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei, de criar esse relacionamento com Deus, buscar, né, esse equilíbrio comigo mesmo. Da mesma forma, eu tenho que acreditar nesse processo, de que é uma renúncia em curto prazo, né, porque eu tenho que renunciar a isso aqui agora, né, porém, que vai ter as consequências em um prazo longo, que é ter a maturidade de saber esperar o tempo de cada um. E, às vezes, a gente não tem essa paciência, né? Às vezes, a gente quer que a menina e o menino chegou hoje, que amanhã eles já entendam tudo o que é a fazenda. Eu não tenho a paciência de renunciar, por exemplo, à minha vontade de agora querer o meu silêncio. Mas ele ou ela estão querendo que eu converse, né? Ele ou ela estão querendo que eu dê um pouco de atenção. Ou outra coisa que eu vejo que a gente falha assim muito, que às vezes, não quero dizer que é por maldade que fazemos isso, né? Mas que muitas vezes tudo já tem a frase na nossa cabeça, é emocional, né? O menino ou a menina está doente, ou está com dor aqui, está com dor ali, né? Realmente, pode ser emocional, né? Mas eu, que estou na frente, eu tenho que saber, né, como administrar isso aqui, porque nem tudo também é emocional. Às vezes, o menino e a menina estão realmente precisando de uma assistência médica, né, mas, por eu já ter isso na minha cabeça, que é manipulação, que é, né, então eu não dou o passo de, por exemplo, perder o meu sono, a minha noite, para ir no hospital e levar o menino ou a menina, né. Então, a gente tem que saber renunciar a essas coisas, né, para esperar o resultado lá atrás, né? Quando a gente estava vendo, eu lembrava muito assim, de uma experiência que eu tive com uma menina, que quando eu fiz essa experiência, eu não fiz com consciência nenhuma de que o resultado que ia dar na vida dessa menina, né? Essa menina chegou muito mal, vomitava toda hora, né? Era uma menina que tinha assim, dores e mais dores, né? Foi medicada e tudo, mas à noite ela não conseguia dormir. E eu sabia que eu não poderia, por exemplo, dizer para as meninas que elas tinham que suportar aquilo e eu, no meu quarto, numa boa, dormindo. Então, o que eu fiz? Peguei um colchão e coloquei do lado da cama da menina, né? E passei a noite com essa menina. Toda hora que ela vomitava, toda hora que precisava tomar chá. Então, posso dizer para vocês que foi uma noite que não é que eu consegui dormir bem, e nem tampouco ela, né? Mas foi uma noite muito gratificante, porque no outro dia eu me sentia bem, porque eu tinha feito a minha parte. Depois de alguns meses, eu escuto essa menina contando a experiência, que o que fez ela permanecer na fazenda foi aquele gesto de eu colocar o colchão perto da sua cama e acompanhar ela a noite toda. Porque ali ela se sentiu amada, coisa que na casa dela nunca ninguém fez por ela. Então, algo que, se a gente fosse esperar um resultado, se eu fosse fazer isso, esperando que amanhã ela dissesse, eu vou ficar na fazenda, numa boa, descobrir. Mas, meses depois, eu vi como essa pequena experiência ajudou essa menina a terminar o seu ano. E hoje é uma pessoa também que dá exemplo lá fora. É uma pessoa que está bem. Pessoa madura pode relacionar-se com os outros sem medo nem tensão, né? Então, é essa liberdade que também tem que buscar nos relacionamentos, né? Por que eu tenho que ter medo do outro? Por que eu tenho que ficar tensa na minha forma de me relacionar com o outro? Somos iguais, né? Não temos nenhuma diferença que faça eu ser maior ou menor, né? Então, tem que ter essa liberdade.
Por exemplo, nos relacionamentos entre dois padrinhos, duas madrinhas, ou o responsável e o padrinho, né? A madrinha e a responsável, tem que existir essa liberdade em conversar, em dialogar, em ser verdadeiro, transparente, né? Porque tudo isso vai refletir também na recuperação. Eu me lembro de uma experiência de uma pessoa que coordenou junto comigo, e nós tínhamos uma certa dificuldade, né? Nós nos dávamos muito bem para resolver as coisas do dia a dia, para dividir tarefa, resolver problema daquela menina, deu aquele, né, BO, como diz, vamos resolver, mas entre nós era muito difícil. Eu cheguei a um período mesmo que eu não conseguia nem ouvir muitas vezes a voz dela, me irritava, né? E um dia eu fiz essa colocação para a minha responsável, e ela dizia assim: Gorete, se não tiver Jesus em meio, se não tiver um relacionamento profundo entre você e ela, as meninas não vão se recuperar, a providência não vai chegar, não vai atrair vocações, pessoas que queiram se voluntariar. Então, para ter Jesus em meio, para ter esse relacionamento maduro, precisa muitas vezes morrer mesmo. Eu não quero ouvir, mas eu vou, né? Eu não quero falar, mas falo. E aí um dia eu me esforcei, né, e cheguei perto dela, e coisa que para mim era muito difícil falar sobre mim, sobre aquilo que eu estava vivendo, né, os meus sentimentos, e eu comecei a falar para ela, mesmo que meio que amarrada, né? Mas fiz o esforço, porque eu queria construir. Primeiro, tem que fazer brotar no coração o desejo, eu quero, né? Eu quero construir realmente algo, eu quero ser diferente. Então, eu comecei a fazer esse esforço com ela, a falar, e ela escutava. Eu falava e ela escutava. Até que um dia ela começou a falar sobre ela também. E eu comecei a perceber que isso para ela também era difícil. E ali nós começamos a ter um diálogo. E ali nós começamos a ter um compromisso de pelo menos 15 minutos, 20 minutos por dia, a gente sentar e falar sobre nós. E quando nós ficamos muito bem no relacionamento, ela foi transferida. Isso acontece, né? Mas Deus dá a oportunidade. E nós temos que enxergar, abraçar e fazer acontecer. A capacidade de se adaptar às mudanças e ao diferente. Isso quase nós não fazemos na fazenda, né? Eu acho que levando um pouco pelo lado das transferências, né? As mudanças de companheiros e companheiras, né? Sai aquele que eu já me adaptei, que eu já consigo ter um relacionamento profundo, chega outro que é totalmente diferente de mim, eu tenho que me readaptar novamente ao jeito dele, à atitude dele, né? E aí todo aquele exercício novamente. E chegam momentos que às vezes cansa, né? Eu não aguento mais mudar de padrinho ou mudar de responsável, né? Mas é o momento de fazer a escolha novamente e renovar. Porque a escolha de estar aqui dentro não foi eu nem a Gelúcia, cada um fez porque quer, né, estar aqui. Então, vem também os frutos diante disso, né? E é preciso acreditar também na graça que Deus está dando para você e para aquele que chega, porque Ele tem um plano em cima disso, dessa mudança, dessa transferência, dessas diferenças, né? Eu lembro uma vez que me chamaram e disseram assim: Gorete, vai ter um retiro. Estava lá em Mandirituba, no Paraná. Né? Traga todas as suas coisas. E eu feliz da vida, porque era um lugar que eu falava: meu Deus, que lugar que é esse? Que fazenda que é essa? É um buraco. Eu não quero ficar aqui mais. E todos os dias eu pedia para Deus para me tirar daquele lugar, porque eu não gostava, né? E aí pedi tanto que daí veio, né? Ligaram e disseram: vai ter um retiro, você vem e traga todas as suas coisas. Eu, nossa, graças a Deus, né? Arrumei, feliz da vida, fiz minhas malas, despedi do pessoal, das meninas, tudo, e vim. Participei do retiro. Quando chegou no final do retiro, me chamaram, eu falei: pronto, agora eu vou para onde, né? Então, nós vimos juntos, né, que você vai voltar para lá, para Mandirituba. Né? Mas como isso? Eu vou voltar para lá? Nós vimos que lá é uma realidade que vai fazer bem para você. E eu não tinha falado nada para eles que eu não gostava. Que é aquela história, né? Se eu falo que eu não gosto... Então, o que eu tinha que fazer na hora? Me rebelar? Dizer que eu não vou?
né? Eu estou numa realidade onde pede para acreditar na graça de Jesus no meio, na graça que os responsáveis têm, viver a obediência. Então, era o que eu tinha que fazer. Ali eu precisava fazer uma escolha radical e profunda, de acreditar que tudo que era visto com Jesus em meio era o melhor para mim. Então, peguei minhas coisas e voltei, mas decidida a fazer diferente, né? Decidida realmente assim, se Deus está me mandando de volta, Ele quer algo de mim. E ali eu comecei a fazer, né, as experiências de abraçar mesmo, né, de amar cada menina, cada pessoa, cada situação, cada voluntário, os problemas que vinham, né? E é interessante que eu fiquei mais um ano lá, né? Mas aí, do meio para o fim, eu já nem queria mais sair de lá, porque eu já estava gostando de tudo. E a realidade cresceu de uma forma que eu ficava boba de ver. Mas ali eu experimentava essa graça, essa obediência, esse acreditar no Jesus e meio, né? A graça da transferência. E aí eu via muitos frutos nascerem diante daquilo, né? E o interessante é que, quando eu saí de lá, eu fui para um lugar onde eu amei mais ainda, né? Então, você vê o quanto que Deus realmente Ele não se deixa vencer em generosidade, quando a gente também dá com generosidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa do apegar-se, né? Porque o perigo maior é justamente isso, a gente viver apegado, né, naquele lugar, ou viver apegado nas nossas coisas, né? Porque a gente precisa ter essa capacidade de ser flexível, né? Nós estamos numa obra onde a obra está crescendo, não está crescendo? E vocês já imaginaram se, de repente, agora, os nossos fundadores tiverem que sair fazendo uma pesquisa de casa em casa, de fazenda em fazenda, você se dá com fulano? Então, eu transfiro você junto com fulano, né? Aí, eu pergunto, né, nós iríamos crescer em quê? Se o fácil já é fácil, o crescimento está justamente nisso aqui, né? E também, quando a gente falava, eu dizia para a Gorete, olha, Gorete, esse aceitar o diferente, né? Porque é a coisa que nos custa mais, tá? A gente fala e é bonitinho falar, entendeu, gente? E eu lembro muito da experiência que eu fazia no Movimentos Focolares, quando eu vivi no Movimento GEM, e eu fiz a experiência de 1 ano e meio na Caseta GEM, lá em Santa Maria, né, em Igaraçu, em Recife. E, para mim, era fantástico. Eu ficava, assim, extraordinariamente emocionada de ver Kiara falando da enculturação. Para mim, era uma coisa, assim, fantástica, né? E, dentro de mim, eu respondia, Kiara, eu estou vivendo isso aqui, né, na Mariápolis, né, Santa Maria. Porque a gente recebe os italianos, a gente recebe os holandeses, a gente recebe os suíços, né? Então, está vindo sempre estrangeiro para cá e a gente está tendo sempre esse convívio. E eu estou vivendo a enculturação, porque eu me dou com todos aqueles que chegam, eu recebo, eu acolho, vejo que eles estão felizes. Mas foi na Fazenda da Esperança, né, vivendo também essa experiência, né, porque teve a inauguração da Fazenda de Fortaleza, e a Lúcia e a Iraci disseram para mim, você vai para lá, né, vai ter a missão, e depois você e a Cida vão ficar como responsável. E a realidade que vai nascer lá é uma realidade da qual você tem que ter consciência de que você vai ficar um bom tempo na fazenda, né? Eu saí de Guará crente de que eu ia ficar um bom tempo. Fiquei 4 meses, né? Nesses 4 meses, eu recebi a proposta de ir para a Alemanha. E era interessante porque, alguns dias atrás, eu tinha dito para a Cida, a gente estava conversando e analisando, né, que a gente tem essa, né, e analisando as coisas da fazenda e tudo mais, onde vai nascer isso, aquilo, aquela que tem, tá? E eu dizia para a Cida, Cida, para onde eles me pedirem para ir, eu vou. Porque o que eu quero é fazer a vontade de Deus. Porém, para a Alemanha eu não quero ir. E depois eu recebo a ligação. Não sei dizer para vocês, né, isso é obra do Espírito Santo, né, porque na hora que me perguntaram, eu não questionei, eu
Não fiquei calada, simplesmente respondi sim. E fui para a Alemanha. Os primeiros dias na Alemanha, os primeiros meses, foi fantástico, porque me parecia que eu estava no Brasil. Eu estava convivendo com brasileiras e com alemãs que falavam português. Depois que as brasileiras foram embora e que as alemãs foram para suas casas, aí caiu a ficha. Que eu estava no lugar onde eu não entendia patavina de nada do que o povo estava falando. Depois percebi que tinha dificuldade de aprender a língua. Depois a gente começa a ver a atitude de cada um que é diferente da minha. Comecei a analisar, eu venho do Nordeste, venho de um lugar quente e estou num lugar frio, climaticamente falando. O clima em si era frio. O clima no Nordeste é quentíssimo. A minha família é grande, não é tão grande quanto a da Lúcia, mas somos em 10 irmãos. Tudo a gente dividia, e eu comecei a ver uma realidade totalmente diferente. As meninas que começaram a chegar para recuperar, nesses quase 6 anos que eu fiquei na Alemanha, se eu me lembro, foram 4 ou 5 que se recuperaram do problema da droga. As outras eram anorexia e bulimia. Um problema que eu nunca tinha convivido na minha vida. E eu posso dizer para vocês como foi difícil viver com esse problema. Primeiro, eu não sabia como lidar. Porque dentro de mim não é que brotava uma sensação de dizer, como ajudar. No início foi uma sensação de raiva, de revolta, porque eu venho de um país onde eu vejo muitas crianças morrerem de fome. A gente escuta o que acontece na África, nos países pobres. E eu via que na nossa casa a mesa era farta, tinha de tudo. E as meninas comiam, saíam da mesa, iam vomitar. Então dava uma revolta dentro de mim. Até um dia que caiu assim a ficha. Eu não estou aqui para ter revolta nem comparar que o país é pobre, que o país é rico. Eu estou aqui para amar. E se eu estou aqui para amar, e se amo verdadeiramente, essas meninas um dia vão entender que elas nasceram também para amar, e não para viver mendigando da forma que estão mendigando, no sentido de querer que seu corpo, por exemplo, seja algo da qual já é, mas fica imaginando, sonhando com o corpo de outras pessoas. Que a violência que aconteceu na sua vida, que o abuso que aconteceu na sua vida, já passou e faz muitos anos. Se essa criatura descobre o amor, a bomba que vai nascer aqui nesse país é grande. No sentido de que vai explodir algo bonito. Então, eu comecei dentro de mim a perceber que quem tinha que morrer, que quem tinha que acreditar, quem tinha que viver, era eu. Seria muito fácil se eu chegasse num país onde encontrasse tudo pronto do jeito que eu quero. E eu estava no país delas, então eu tenho que me adaptar à cultura de onde eu estou. Não vou dizer para vocês que foram coisas bonitinhas, sofri. Mas eu agradeço a Deus pela experiência que me deu de viver na Alemanha. Porque hoje eu sei valorizar aquilo que eu escutei na Mariápolis, de Chiara, com relação à enculturação. É bonito ouvir e falar. É mais lindo ainda quando a gente vai na raiz e a gente vive, experimenta, sair da tua terra, sair do seu comodismo, sair das coisas que você gosta e enfrentar o desafio lá fora. O desafio da língua, que foi o primeiro desafio. Quando eu comecei a entender, aí eu comecei a brigar com Deus. Porque aí eu falei, agora que eu entendo, tem a cultura que eu não queria entender. E dizia, seria melhor nem aprender a língua, porque aí não dava para enxergar a cultura. Mas era o outro desafio. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus, o que eu sinto que eu construí na Alemanha foi fruto justamente desse renunciar-se, desse saber perder, desse saber esperar o tempo de Deus. E chegou o tempo de Deus. Hoje eu tenho absoluta certeza que o que as meninas na Alemanha vivem, um pouquinho,
tá? Não é muito não, um pouquinho eu sei que tem, né, o meu suor, o meu sangue ali. Né? Mas não para mim, para Deus. Né? Porque o trabalho é dele, o trabalho não foi meu. Porque se eu não acreditasse, jogasse nas mãos de Deus, nada disso... Porque quem cresceu, na verdade, fui eu. As meninas me ajudaram a entender muita coisa, as meninas cresceram o que elas tinham que crescer. E eu cresci mais ainda nesse meu relacionamento com Deus. Né? Então, é nesse sentido também que a gente tem que aprender a viver e aceitar essas diferenças. Que muitas vezes, dentro do nosso país, nós não aceitamos. Né? Nós não aceitamos a forma como o nordestino vive e como o pessoal do sul vive. Né? Muitas vezes nós criticamos. Muitas vezes nós queremos colocar o sul no nordeste e o nordeste no sul. É respeitar, viver essa reciprocidade para que a gente possa construir algo verdadeiro. Aqui dá para vocês buscarem, né? Ver um pouco aqui como que cada um se enquadra, né? Existe a situação dentro de um olhar de amor e dentro das emoções, né? Dos sentimentos despertados. Uma pessoa que é imatura emocionalmente, a visão dela sobre o amor é que o amor é uma necessidade. Ela exige atenção, mas evita qualquer sinal de fraqueza. Tem dificuldade de mostrar e aceitar o amor. A pessoa que é madura, né, emocionalmente, ela vê o amor como uma forma de compartilhar. Promove um senso de segurança, onde permite mostrar a vulnerabilidade e compartilhar afeto. Sabe expressar amor e aceitá-lo. Ela dá e recebe. Né? Como algo realmente assim, gratuito, sem cobranças. Simplesmente dá. Automaticamente recebe. Dentro das emoções, a pessoa imatura, ela não sabe lidar bem com as críticas e frustrações, tem ciúmes, é vingativo, humor inconstante e teme mudanças. Uma pessoa madura dentro das suas emoções, né, elas são fontes de energia e não de esgotamento. Eu diria assim, para a gente analisar. Esses dias a gente ouvindo muitas coisas, né? E eu não sei se vocês, na fazenda de vocês, masculina e feminina, se vocês presenciam momentos assim que tem padrinhos ou madrinhas, que, por exemplo, na hora que nós temos que fazer algo, e aí é uma fazenda que tem 2 ou 3, e nós temos que dividir. E aí tem aquele que tem aquele talento para aquela coisa, tem aquele que tem aquele talento para outra coisa, e, de repente, o responsável, né, dá uma atividade para o outro. Né? E aqui a gente começa a ter aquelas sensações dentro de que o responsável tem as suas preferências. Porque passa as coisas para fulano e para mim não. E muitas vezes eu tenho dentro de mim a certeza de que aquilo que o outro vai fazer, eu não tenho a capacidade de fazer. Porque o talento que Deus me deu foi uma outra coisa. Mas esse desequilíbrio aqui faz com que a gente comece a fazer essas comparações. São as preferências, né? Gosta mais. Até entre nós tem comentários que se diz é porque tem mais dinheiro do que eu. Né? Então, são pensamentos totalmente imaturos. Né? Pensamentos que não deveriam existir dentro de uma comunidade que quer viver o quê? O amor entre nós. Né? E aí a gente começa, nós mesmos começamos a fazer as divisões dentro da nossa própria casa. Porque aí eu começo a me questionar. Né? E aí eu lembrei de uma experiência que eu fiz há muitos anos atrás, indo daqui, a gente teve um encontro, e eu saí com a Lúcia, a Iraci, a Ildamar, a gente ia receber visita em casa, né? A gente não tinha toda a estrutura que tem hoje, íamos receber visita em casa,
E, de repente, no carro, a Lúcia falou algo e disse, Ildamar, você vai fazer, né, a pizza. Dentro de mim, brotou algo assim, tá, que eu dizia, mas por que a Ildamar vai fazer a pizza? E por que eu não vou fazer a pizza? E aqui eu já comecei, né, com as minhas carências. Por que tem que ser tudo eu que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ter ciúmes se elas pediram para que a Ildamar assuma isso aqui? Afinal de contas, é trabalho? Mas só porque o meu nome não foi pronunciado, então estourou algo dentro de mim, né? E eu lembro que eu fui o resto do caminho calada. Porque, no fundo, dentro de mim, nas minhas carências, aquilo ali demonstrava que elas gostavam mais da Hilda do que da pobre da Angelúcia. E quando eu cheguei em casa, eu parei para analisar e me perguntei, mas é uma atitude tão infantil, né? Mas tão besta, assim, uma coisa tão pequena, por que eu não me coloco à disposição e ir ajudar a Ildamar? Sem precisar que a Lúcia ou a Iraci pronuncie meu nome, né? Eu não estou querendo servir, então por que eu não vou ajudar? Né? E eu posso dizer para vocês, assim, a alegria que foi dentro de mim de dar esse passo, de sair das minhas críticas, de sair né, das minhas carências no momento, para ir lá e ajudar a fazer a pizza. Fiz a pizza junto com o Ildamar, colocamos a mesa, recebemos os convidados, e no final, quem ganhou fui eu, né? Mas, às vezes, a gente não tem essa coragem de dar esse passo, de sair, e a gente fica alimentando, né, esses sentimentos de raiva, de ciúme, de frustração, de incapacidade dentro de nós, que o passo é simples, é sair e amar. Tá? Ninguém é proibido a amar, ninguém. Né? Não é necessário que se diga seu nome para que você ame. Você tem que tomar iniciativa e crescer, né, no amor. Mesmo porque o pensamento, né, da pessoa que é madura, ela é sempre de construir e não de destruir. Ela sempre quer gerar algo mais e não algo menos, né? Sempre de estar à frente e não atrás, né? Que é justamente a atitude que ela teve, né? Ela poderia muito bem ter feito todo um outro jeito, todo um outro caminho, né, com as responsáveis, ou até com a própria Ildamar, mas não. Né? Foi de olhar, não, aqui eu posso construir. E, por conta dessa atitude, deu no que deu. Né? Maduro emocionalmente. Quando se sente frustrado, busca uma solução. Evita problemas no relacionamento, confronta e analisa os problemas de imediato e escolhe a melhor solução possível, dentro do exemplo que ela já deu, né? Ou seja, não é só um olhar para si, uma solução própria, mas é uma solução coletiva, né? Olha a vida, né, como um eterno aprendizado, aceita responsabilidades e aprende com os erros, busca oportunidades e segue em frente. Olha, esse ponto aqui é um ponto assim que exige muito de nós, né? Porque muitas vezes é fácil a gente aceitar as responsabilidades, não é? Mas é difícil a gente aceitar, né, os nossos erros. Principalmente quem tem o problema da perfeição, né, de querer ser perfeito, né? E aqui a maturidade é justamente isso, é você reconhecer que você assumiu aquela responsabilidade, que pode ser que essa responsabilidade não saia perfeitamente como você queria, né, e que as pessoas vão te corrigir e você aceitar essa correção, né, mas que muitas vezes não é que aceitamos tão facilmente. Né? Eu dizia até para a Gorete, aqui está um ponto que, né, me mexe muito comigo, né, porque é uma coisa que ser humano nenhum gosta da correção. Né? Mas, para que você possa viver essa maturidade, você tem que saber que você não é perfeito e que você necessita do irmão. Né? Que alguma coisa você vai errar. Né? E aqui entra um outro defeito, que é o nosso orgulho. Né? O orgulho de não querer
fazer nada de errado para que o outro não corrija, né? Então, ser maduro é justamente isso. Né? Aceitar o desafio das responsabilidades, sabendo que não somos perfeitos. E aceitar se de repente a gente errar, né? Aceitar a correção. E o imaturo emocionalmente, né? Ele evita a realidade, é pessimista, raivoso, ataca os outros quando se sente frustrado, né? Totalmente contrário daquilo que nós vimos antes, né? Daquele que é o maduro, né? Ou seja, ele joga para o outro tudo aquilo que, no fundo, ele está vivendo. Não é ele. Ele nunca assume que é ele, é o outro, né? Frequentemente muito ansioso, ou seja, não vive a realidade atual, o aqui, o agora, sempre está voltado ou para o passado ou para o futuro, né? É dependente, facilmente influenciável, indeciso. Não se sente responsável pelos seus atos ou deficiências. Supersensível a críticas, mas insensível ao sentimento dos outros. Bom, dicas para uma boa saúde emocional. Aí aqui, eu queria que a gente repetisse assim juntos para que pudesse entrar na cabeça, né? Na nossa cabeça, para a gente poder gravar, e quem está dormindo acordar, né? Qual é a primeira dica? Pode dizer em voz alta. Falamos isso esses dias aqui ou não? Será que os desejos de querer estar na famosa, né, internet, será que nós não temos capacidade de ser maduros o suficiente de reduzir esse desejo? Será que não somos capazes o suficiente de reduzir esse desejo de estar vendo coisas que não são construtivas e fazer o que, né, o pessoal do Retorno à Vida ensinaram para nós hoje? O tempo que eu gasto com coisas que não vão construir, eu posso gastar com coisas que eu vou construir um mundo melhor, né? Passando as notícias das nossas fazendas, por exemplo, né? Contando as nossas experiências. Será que eu tenho essa capacidade de doar para os outros as minhas experiências no Facebook? E ser maduro o suficiente de como que eu vou contar as minhas experiências? Não contar abobrinha, as experiências, né? Então, essa é uma dica, né? Vamos saber usar o que a gente tem nas mãos. Se você tem talento, né, por exemplo, para fazer o relatório, mostra para o teu responsável. Fala para ele, né? Se você não pode agora assumir essa responsabilidade de, por exemplo, escrever esse relatório e passar para o Retorno à Vida, tirar as fotos das coisas que acontecem na fazenda de vocês e mandar essa informação, pedir para que o responsável, né, delegue. Se você não tem, você conhece, vê alguém da sua comunidade, da sua caseta, será que nós não podemos fazer assim, 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 para que a gente possa também, né, colocar? Isso eu falo mais assim abertamente para nós da parte feminina, né? Porque a gente muitas vezes fala, pergunta, critica, por que a parte masculina tem tanto testemunho e a parte feminina não? Não é uma pergunta que nós nos fazemos, né? Por que o programa não é da nossa fazenda e é sempre da fazenda masculina? Porque eles têm coragem de assumir, né, e de mostrar. E por que nós não temos essa coragem? E aqui a gente não tem que pedir para os meninos e as meninas, não. Tem que começar por nós, né? Somos nós, madrinhas responsáveis, que temos que primeiro dar esse impulso, né, de assumir essa capacidade. E a segunda?
Segunda dica. Quais foram as exigências que nós ouvimos aqui esses dias? Que normalmente se diz, eu não sei se é verdade, né? Que para ser um padrinho, para ser uma madrinha, quais são as exigências? Celular, carro, estudo e ainda quero casamento. Não sei se vai chegar ainda o tempo de querer exigir que os fundadores arrumem a esposa ou o esposo. Né? A gente brinca, mas é uma verdade. Tá? Então, da gente também, aquilo que a Fátima Roriz falou, é verdade, tá, gente? Eu digo que eu quero dar minha vida gratuitamente porque eu recebi de graça, é uma frase profunda. Quero dar de graça o que de graça eu recebi. Não é isso que a gente fala? Mas depois a gente cobra. Né? Que gratuidade é esta? Né? Aí vai entrar no que a Gorete falou. Quais são os frutos que vai nascer na nossa fazenda? Porque eu digo que dou de graça, mas no fundo eu quero a melhor marca. Né? Eu quero o melhor perfume. E aí a gente fala de São Francisco dizendo, eu sou pobre. Não é isso? É uma contradição, entendeu? Não quer dizer que nós temos que viver miseráveis, né? Mas eu tenho que saber, eu estou nessa fazenda, as condições dessa fazenda me oferecem X. E eu tenho que me adaptar com aquele X que a fazenda... Né? Se eu quero mais, então vamos contribuir para que a gente possa produzir mais. Mas não para usufruir só para nós, para ajudar também as outras fazendas que também necessitam. Para ajudar os irmãos que não são da fazenda, mas que estão do nosso lado também precisando. Né? E sair do nosso assento do comodismo de querer exigir. Tá? Uma das coisas, eu vou confessar para vocês que me dói muito na nossa vida, a parte dessas exigências, né? É que a gente acompanha e a gente vê pessoas, por exemplo, eu estou na fazenda, e é muito fácil eu estar aqui dentro, porém, lá fora, o meu pai e a minha mãe têm que arcar com as exigências que eu quero, porque a fazenda não pode, né? E eu não quero viver sem, então é meu pai e minha mãe que têm todo mês mandar X para mim, ou todo mês mandar aquilo. Por que eu não faço a experiência de viver daquilo que a fazenda tem? Aqui começa a verdadeira experiência. Tá? E eu lembro de uma experiência que eu vivi com uma menina, que o tempo da recuperação dela tem esse fruto do benefício do INSS, não tem? E ela viveu o tempo da recuperação dela e fazia jus, porque era do trabalho dela. Contribuiu com as cestas, com esse salário do INSS. Depois fez um ano de voluntariado, continuou recebendo, né, o INSS. Quando foi um determinado tempo, eu perguntei para ela, você acha que isso é justo? Você não poderia fazer a experiência de, por exemplo, que esse dinheiro não é mais seu? Porque você não deveria mais receber esse dinheiro. Né? A fazenda não tem obrigação nenhuma de dar uma declaração, porque você não é incapaz, você tem capacidade, você tem suas pernas, você tem seus olhos, você é inteligente, você pode trabalhar. É uma mentira. Só para usufruir no seu consumismo? Você não quer fazer a experiência de acabar com isso e viver o nada? Sofreu, porque é uma pessoa consumista. Né? Mas admiro muito, né? Porque ela topou o desafio. A mãe não entendeu, mas também aceitou. Né? Não entendo, mas aceito. Né? E está vivendo na fazenda fruto do trabalho que a fazenda dá no dia a dia. Está morta? Não está. Entendeu? Está crescendo. E a gente vê os frutos que está dando na fazenda dela. Mas tem que ter coragem de sair debaixo da saia, né, da mãe, do bolso do pai, e experimentar aquilo que a gente fala. Né?
Porque a gente fala, mas não tem noção do que nós estamos falando, né? Quero dar de graça o que de graça recebi. Mas quando mexe no bolso, aí é outra coisa, né? Que é a parte, né, mais apertada, mais crítica, né, que é justamente isso aqui. Então, vamos valorizar. Eu não quero tal fazenda porque tal fazenda é pobre. Eu quero outra fazenda porque a fazenda é rica, né? Que escolha de vida eu estou fazendo, né? Que maturidade eu tenho de dizer, né, que é melhor viver no comodismo do que arregaçar as mangas e trabalhar, né? E não é que existe uma fazenda mais rica do que a outra. Existem fazendas que investem, né? Existe fazenda que acredita nas pessoas, então que administra. Quando uma fazenda não está indo bem, é porque a nossa administração não está sendo boa. Então, crescer nessa dica aqui, né? Mesmo porque não se pode esquecer, né? O que foi que trouxe o sentido de vida para cada um aqui? Foi o celular? Né? Foi aquele dinheiro que a minha mãe mandou, aquele tênis de marca, aquela roupa de marca? Foi aquela visita, né, daquela pessoa que eu amo? Não foi. Então, nós temos que ter sempre um olhar voltado para a essência. É ela que vai continuar dando sentido e a luz da vida, né? Pode até ir para uma fazenda que tenha ótimas condições, vai te oferecer todo o conforto, mas se não vive dentro da essência, não adianta de nada. Vai começar a ter aquele celular, o iPhone 6, né, aquele carro, Hilux, pererê, parará, mas dentro vai apagando, vai apagando, vai apagando. E quando percebe dentro mesmo da realidade, já está recaído ou recaída, não em termos de droga, necessariamente, né, mas já voltou novamente a uma vida totalmente sem sentido, né? Então, é sempre nessa dimensão. O que é importante hoje? É viver essa essência. Qual é a essência? É a vida da palavra, né? É a vida direcionada no amor para o outro. Só para a gente ter a noção do tempo, quantos minutos faltam? 15? Então, vamos adiantar, né? O terceiro ponto, qual é? Muitas vezes a gente vivemos lá em cima, né? Estamos lá em cima, com os pés fora da terra, né? E agora eu sou fazenda, né? E agora, nossa, é a minha vocação, é o meu caminho, Na hora que começa os espinhos a aparecer, né? Ou na fantasia da recuperação, que aí nós que passamos já essa fase, que já estamos noutra fase, podemos ter a maturidade de ajudar os nossos e as nossas a acordar da fantasia. Agora eu vivi aquela vida velha, agora eu conheço uma vida nova, então agora eu quero uma mulher que seja da fazenda, porque tem o mesmo espírito, tem a mesma... Não é assim? Os homens e as mulheres, né? Nós mulheres que fazemos muita mais fantasia, né? Como beleza! Eu nunca tive a experiência de um namoro com um rapaz assim, que vive a palavra, que... A corda da fantasia, né? A corda da fantasia. Não, agora eu quero fazer a experiência de namoro, porque eu quero entrar na família da esperança, eu quero fazer tudo direitinho, tudo certinho. Na frente do Frei, do Nelson, da Lúcia, Iraci, atrás deles, né? A corda da fantasia, né? Porque quem tem que viver com a verdade sou eu. Tá certo? Critico porque passou aquela menina ali, e ali o padrinho já foi, já acendeu o fogo, e aí tá, né? E aí eu critico o padrinho porque o padrinho fez isso, mas eu estou de olho naquela que está lá do lado, ou ela está de olho naquele, né?
Vamos pôr os pés no chão. Né? Não é que nós somos santos, tá? Os sentimentos existem, mas vamos ser maduros com os sentimentos. Né? Porque sentimentos vêm e sentimentos vai. Não é porque agora eu encontrei um estilo de vida diferente que os meus sentimentos não existem mais, ou que vai ser tudo, o paraíso vai ser lá no céu. Né? Então, vamos acordar das fantasias, né? Ou até mesmo de pensar, eu quero ser como aquele responsável ali, porque é santo. Veja como, quando vai conviver com o responsável, aí descobre os podres do responsável. Aí, sentido, tá? E ajuda os responsáveis. Tá? Sabe, gente, não entra naquela imaturidade de dizer assim, eu não sou responsável. Não tem momentos que a gente fala isso? Não é problema meu, é problema dele. Que companheiro nós somos? Que companheira nós somos? Mas se eu for falar, aí vai me mandar embora, ou não vai falar mais comigo, é imaturidade. Tá? É medo de enfrentar as tensões, o que nós já falamos. Né? Então, vamos ser pessoas que ajudam uns aos outros, tá certo? E não deixar a nossa fazenda entrar em dívidas. Porque é tão feio, gente, a gente deixar uma fazenda ser transferida, deixar a dívida da fazenda para outra pessoa que vai chegar. Né? Outro dia chegou uma responsável de fazenda, né? Gorete, eu estou fazendo aqui uma rifa para pagar uma dívida lá, não sei lá das quantas, para isso, para aquilo, pererê, parará. Daí eu falei, mas quanto que é a rifa? É tanto. Tá, eu vou ver então de ajudar, né? Mas veja aí, então, vou comprar 3 e tal. Daí ela foi, pegou um celular. Deu, nossa, menina, mas que celular bonito esse seu, né? Ela, não, mas é que aqui eu ganhei, né? Foi da minha mãe que me deu. E ela está pagando, sua mãe está pagando? Ela dividiu em não sei quantas vezes. Né? Então, isso entra todos esses itens aqui. Ó. A fantasia tem pior ilusão do que essa? Você viver dentro de uma realidade pensando que está num outro mundo, né? Você vive dentro de 2 mundos ao mesmo tempo e não sabe distinguir isso. Isso é triste, né? Próximo. Tem dúvidas? Não? Então vamos para frente? Reduza. É difícil. Né? É impossível? No próximo curso, nós podemos contar experiências sobre o que nós progredimos nessa reduzir essas diferenças? Próximo. É fácil? Não é? Conviver com uma pessoa que não é e quando junta ainda as duas, né? A próxima. Você é nervoso? Você é nervosa? Ou seu responsável é nervoso? Sua responsável é nervosa? Nós entramos no clima deles ou nós? Isso daí é típico daquelas pessoas que quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, quer dar conta de tudo, né? Tem que fazer uma coisa por vez e procurar fazer bem feito. Você desperdiça uma energia que às vezes você nem tem, né? E ainda desgasta o outro que está do seu lado. Então tem que ter muita atenção, realmente, maturidade quanto a isso. Né? Não é só a minha pessoa, né? Tem aqueles responsáveis que, nossa, é um turbilhão. Desgasta a si e desgasta os outros. Mas eu posso aprender a ser diferente. Né? Eu posso ter a atitude de fazer cada coisa no seu momento, né? Solenemente. E a última? Por isso que, se vocês tiverem dúvida, amanhã tem as respostas.
do Frei Nelson Lúcio Iraci. Tá? Tem dúvidas? Tá. Vamos perguntar. Às vezes a gente vive numa casa com tantas dúvidas, mas não tem coragem de perguntar porque o responsável é autoritário, e aí eu tenho medo da autoridade dele ou dela. Né? Muitas vezes eu tenho tantas dúvidas, não tenho coragem de procurar o sacerdote, né? Para, talvez, aquele pecado, aquela coisa é que vai fazer me libertar. Né? Então, vamos reduzir tudo isso. Então, essas são as dicas que seria bom que vocês estivessem na cabeceira da cama de vocês ou na porta do armário, que quando abrisse, né? Vocês não, nós, né? Nós também temos tudo isso, né, Gô? Próxima. E aqui, então, a maturidade espiritual. Acho que tudo que vocês têm vivido esses dias, né, tem dado essa base de como viver a espiritualidade, né? A essência, como eu falava antes, né? Então, começa com os aspectos básicos da vida cristã e depois envolve aspectos mais profundos. Começa quando eu chego na fazenda e aprendo o que é amar, porque fui amado. É o básico. Eu descubro o que é o verdadeiro amor, né? Entra no mais profundo quando eu já aí não espero o amor do outro, mas eu amo. Né? É um processo que leva tempo e requer que deixemos os nossos desejos pessoais. Requer que deixemos as coisas infantis. O que uma criança geralmente quer dos pais? Quando muitas vezes na fazenda vocês recebem aqueles que chegam, né? É natural da parte deles procurar, quer falar, quer ser ouvido, quer ser amado, né? Só que não é só eles, nós também temos isso, né? Então aqui exige um passo à frente, né? De não ter essa atitude onde eu só espero receber, mas agora eu estou numa posição, né, num posicionamento onde eu sou pedido para dar, e somente dar. O receber, ele é automático dentro daquilo que eu dou. Né? Gente, nesse ponto, tá, eu vivi uma experiência, na experiência da Alemanha, né, então, com toda a luta e tudo mais, eu vi o primeiro ano, foi o segundo ano aqui para o Brasil, a gente tinha a reunião do conselho. Como eu estou agora aqui, por causa do conselho que vai haver agora na África. Né? E aí eu vi, em cima de tudo aquilo que eu estava vivendo na Alemanha, né, quando eu cheguei no Brasil, eu pensei, estou no meu país, estou na minha terra, estou com os meus pais espirituais, né, depois eu vou para a casa dos meus pais, né, biológicos, mas, no fundo, o que eu queria era a atenção dos meus pais espirituais. Então, quando eu cheguei no conselho, nenhum deles me deram a atenção que eu queria. Me deram atenção, mas não aquela que eu, no momento das minhas carências, eu estava querendo. E aí eu fui me fechando. Porque aí eu fui dizendo assim, poxa, tanto sofrimento lá e eles não fazem uma pergunta. Eles não estão interessados em nada. E fui me fechando e fui ficando frustrada. Né? Passou os dias do conselho, nada. Me perguntavam sobre tudo, menos sobre a realidade, o sofrimento da pobrezinha da Angelúcia lá na Alemanha. Né? Terminou o conselho, eu fui para a minha casa. Na minha casa, eu fiquei remoendo. Né? Mas que família espiritual é essa? Né? Do jeito que eu estou e... Então, no fundo, eu queria o quê? Queria colo. Tá? Recebi um colo verdadeiro, mas só fui entender depois, né, que eu tinha recebido o colo que realmente eu deveria ter recebido. Né? E na minha casa, eu indo nas missas todos os dias e tudo, e depois recebia a Eucaristia, conversava com Deus e dizia, mas não é isso que eu quero. Né? Eu te escolhi. Se eu te escolhi, né, o teu colo é o mais essencial. Eu não necessito de outro colo. Né? Mas não estava conseguindo lidar com essas emoções dentro de mim.
E passei o período, né, recebi o amor do meu pai e da minha mãe, né, mas ainda não estava, porque eu queria aquele amor deles, né. E terminou as férias, né, saí mais tranquila da casa da minha família, né, com mais paz, tinha resolvido as coisas dentro, porque eu dizia, o colo que eu necessito é de Deus, né. E voltei aqui para Guará, para depois pegar o voo para a Alemanha, né. E eu cheguei justamente no dia do meu aniversário, né. Quando eu cheguei na caseta, estava o Frei, Nelson, Lúcia, Iraci, estava todo mundo. Aquilo que eu queria receber naquela hora, naqueles dias, eu recebi no dia do meu aniversário. Mas aí eu já tinha vencido tudo, né. O valor dentro de mim foi muito maior do que se eles tivessem feito, né, passado a mão na cabeça da Angelúcia, porque naquela hora ela estava sensível, naquela hora ela necessitava disso, e, no fundo, o que eu necessitava era de crescimento, né, ser uma filha adulta, porque os pais precisam de filhas que depois assumam também isso aqui para frente. E não precisa de criança, porque a minha fase de criança já tinha passado, né? Então, quando eu recebi tudo aquilo, devagar, né? Quando eu recebi tudo aquilo, né, para mim foi a resposta, né, de que nós estamos numa vida espiritual não para ser, né, tapado ou colocado, né, um pano em cima das nossas carências, mas temos que acordar, né? Não somos colunas, né? Então, como diz aqui 1 Coríntios, né, quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, é preciso chegar a um momento que eu preciso cortar, né? Não que o espírito de criança deva ser cortado junto. Pelo contrário, ele deve ser alimentado, mas de uma forma madura, né? Agora, de ser rápido. Os motivos que levam à imaturidade espiritual. O motivo principal de muitos cristãos serem imaturos na fé deve-se à má nutrição espiritual, isto é, alimentação inadequada ou insuficiente. Só para dar um exemplo, entra muitas vezes aquela história, né? Eu tenho que ir na cidade, daí deixo de fazer meditação com os meninos ou com as meninas, eu tenho que resolver isso, e aí aos poucos você vai se afastando da vida espiritual, da essência, né? E vai entrando nesse caminho imaturo, que onde leva, no fundo, todo mundo já sabe, né? E devido à sua alimentação defasada, com falta de nutrientes espirituais fundamentais, não se desenvolvem espiritualmente. Então, aquela pessoa que está estagnada, né? Parada, não cresce. Por que será que nunca me dão a responsabilidade de ser responsável de fazenda? Por que eu nunca saio dessa posição? Por que sempre eu sou coordenadora ou eu só cuido dessa atividade? Né? Então, precisa se perguntar também aí. As 5 marcas de uma pessoa madura espiritualmente. Outro ponto para vocês colocarem no armário. Quer dizer, na porta do armário, para quando abrir, lembrar. Então, primeiro, uma pessoa madura espiritualmente tem reações positivas diante das provações da vida. Essa deve ser a atitude. Se não, tem que rever, né? Lembra dos 3 pedreiros que a Fátima falou aqui? Uma pessoa madura é sensível ao próximo. Terceiro, uma pessoa madura controla a sua boca. Em todos os sentidos, gente. Uma pessoa madura, ela é pacificadora e não aquela causadora de conflitos, de confusão, né? Adora uma intriga, uma encrenca. Meu Deus! É tanto que quando ela vem ali, todo mundo já fala, o problema está chegando, né?
Ou a encrenca está chegando. E quinto, uma pessoa madura, ela é persistente na oração. Essa daqui eu penso que a gente falha tanto, não? Porque a gente pode fazer tudo, né? Mas a gente sempre esquece de criar esse relacionamento com Ele, que é a essência da nossa vida, né? A gente tem tempo para tudo. Esses dias eu analisava e dizia assim, ó, nós temos todas essas atividades. E temos que fazer isso. Quando chega no final do dia, né, a gente diz, ó, Jesus, desculpe porque estou cansada, não tem... Né? Ou, como a gente vê esses dias, vai para a adoração e eu também durmo. Tá? E aí, quando eu durmo, eu lembro da experiência de Jesus no Horto das Oliveiras. Né? Que aí eu digo, nossa, Jesus, agora eu vivi igualzinho aos discípulos lá da sua época. Porque você está aí e eu estou aqui dormindo. Né? E aí tento, né, acordar e posso justificar, porque a nossa justificativa, para nós, tem como uma... Né, mas trabalhei o dia todo, estou cansada, né, peguei na enxada e fiz isso, fiz aquilo, corri para lá e para cá. Né. No sábado, na Guatemala, a gente tem que preparar tudo para o domingo a gente ir vender. Né. Então, a gente prepara o frango, a gente prepara o arroz com leite, e sempre quando a gente termina, é em cima do momento da adoração. Né. Então, a gente já sai já na agitação, né, mas a gente já consegue fazer, vamos baixar, né, porque agora nós vamos diante do Santíssimo. E nós vamos também para agradecer. Né. Vamos agradecer pelas pessoas que já existem, pelas vocações que já existem, pedir pelas vocações que necessitamos. Né. Então, precisamos estar vivos e valorizar. E depois, a outra coisa que eu queria que vocês fizessem um exame de consciência é nesse sentido aqui. Se o nosso relacionamento com Deus só está de manhã, na hora da meditação, porque é obrigação, né? Nas missas, porque é obrigação, na comunhão de almas ou na troca de experiência que talvez eu faça ali na capela, né? Se só são esses momentos, vamos nos vigiar. Porque eu preciso ter a intimidade com Deus. Né? Eu tenho minutos e horas para outras coisas. Não tenho 5 minutos para Deus? Tá? Então, ser espiritualmente maduro é uma pessoa que sabe criar relacionamento com o próprio Deus. Né? Porque o que nós queremos dar é Deus. Quem não dá Deus, dá pouco. Ou não dá nada. Aqui também inclui essa persistência na oração, também aquela questão de que muitas vezes eu peço para Deus aquilo que eu desejo, que eu anseio, e Ele demora para me dar. E aí eu desisto. E isso acontece com muita frequência, né? Eu peço, ai meu Deus, eu estou me doando tanto na fazenda, levanto tal hora, vou dormir tal hora, cuido dos meninos, das meninas, e eu só estou pedindo isso para o Senhor e o Senhor não me dá. Ah, mas o Senhor então não me ama, daí entra aquela revolta, toda aquela crise, porque Deus então não realiza aquilo que eu quero. Então essa persistência também fala, né, de você acreditar que no momento certo, na hora certa, se for vontade dele, ele vai realizar. Então não é uma questão de que eu vou ganhar ou eu espero isso de Deus, né? Mas é acreditar no amor dele por mim, que o que ele vai propor para mim, na minha vida, na minha experiência, é o melhor. Então, seja persistente no amor também com ele, né? Já está terminando. É para fechar agora. Aqui, eu vou só lendo, e vocês vão só levando para a vida de vocês. Um teste, né? Para ver que nível que vocês estão. Mas o resultado é vocês com vocês mesmos, né? Quais testes para saber nível de maturidade? Como você lida com os problemas? Sob pressão, você fica nervoso, negativo, rabugento, irritado, reclama ou fica positivo? Segundo,
Você é sensível a outras pessoas? Você se preocupa com as necessidades, desejos, preocupações e dores delas? Ou você pensa só em si mesmo? Você reza só por si mesmo ou também pelos outros? Terceiro, você consegue controlar sua língua? Você aprendeu a fechar o zíper e simplesmente não falar quando deve ficar calado? Quando você ouve uma fofoquinha, fica se coçando todo, né? Tentando compartilhar como motivo de oração? Você pode prejudicar as pessoas apenas com insinuações. Controlar sua boca é uma prova de maturidade. Quarta, você é um pacificador ou um causador de problemas? Você tem a tendência de causar confusão? Você tem um temperamento explosivo? Você anda carrancudo? Quinto, quanto você consegue esperar por um pedido em oração sem desistir? Talvez Deus tenha a intenção de dar o que você pediu, mas Ele está esperando que você fique maduro para receber. Quem quiser isso aqui, tá, para ter com vocês, Rita, a gente pode dar para eles? Sim? Tá bom? Vocês passam o e-mail para a Rita e a Rita passa para vocês. Tá certo? Para que a gente não esqueça. Tem aviso, Rita? Gorete, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.